Bom, identidade. Queridos, nós vemos hoje muitas pessoas não sendo abençoadas por não saberem quem é, por não saberem o propósito, por não conhecerem a Deus. A Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, o crente sofre por não saber quem é, por não conhecer a palavra de Deus, por não saber o propósito de Deus na sua vida. E aí então ele sobe, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, e você vai ser abençoado, e se você fizer vai ser abençoado, e aquela coisa toda e tal, você fala, eu vou ser abençoado, mas ninguém fala como. O que está acontecendo que eu não fui? Eu fiz o propósito, não deu certo, eu fiz o voto, não deu certo, eu fiz a campanha, não deu certo. Eu vi outro dia no rádio, né? A pessoa falou assim, não, eu fiz, você fala assim, você já fez 2 votos. Talvez está faltando esse terceiro para você ser abençoado. Não, está faltando é conhecer Jesus para você ser abençoado. Está faltando você saber quem você é. Amém ou não? Então, o primeiro tópico é nós fomos criados por Deus. Gênesis 1, do 26 ao 31. Eu e você fomos criados por Deus de uma forma espetacular. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, olha só aqui, já vai dando um propósito. Deus criou o homem para dominar. Amém ou não? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem-se rente ao chão. Segura aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje está uma onda, por exemplo. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e ele domine peixes, plantas, aves, animais grandes, animais pequenos. O homem fez ele para dominar, não para ser dominado. Deus nunca mandou um homem dominar outro homem. Ok? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer para você o seguinte, nós fomos chamados para dominar. E o que nós vemos hoje por causa do pecado? O homem sendo dominado por planta, quando ele é um fumante, quando ele usa uma maconha, quando ele usa uma cocaína, quando ele usa... Tudo são plantas. Quando é dominado pela bebida, é dominado pela cana. Cigarro, né? Fumo. E eu descobri uma coisa também, tem muitos, principalmente os jovens, sendo dominados agora por um negócio chamado tecnologia, que não é nem Deus que criou, foi ele que Deus deu sabedoria para o homem criar a tecnologia, e tem homens, jovens, sendo dominados pelo pendrive, como é que chama o pendrive? Cigarro eletrônico. Então, ou seja, olha só, queridos, o que é não saber quem é você? Camarada ou a humanidade começa a ser dominada por plantas, que é um ser inanimado, que não fala, né? Cria tecnologia, Deus dá sabedoria, agora essa tecnologia começa a dominar o homem também. E o homem começa a ter medo do animal que era para ele dominar. Então, você foi criado por Deus para dominar, para governar. Amém ou não? Vai. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham e dominem a terra, subjugar, dominar, governar sobre a terra. Olha Deus falando de novo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês
todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida. Irmãos, aqui cai por fora a teoria vegana. Eu gosto disso. Não pode comer carne. Deus está dizendo que Ele nos dá todos os vegetais por alimento e tudo que tem fôlego de vida. Todos os grandes animais da terra, todas as aves dos céus e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Mais um. E Deus viu que tudo que havia feito, tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Foi esse o sexto dia. Então veja bem, Deus cria-nos para governar. Essa é a nossa identidade de governador. Subjuguem a terra, dominem a terra. Agora então, se eu sei quem eu sou, eu não vou aceitar ser dominado por uma cana, irmãos, por um pé de cana. Eu não vou ser dominado por um pé de coca. Eu não vou ser dominado por uma folha de maconha. Eu não vou ser dominado por um pendrive, não, como é que chama o negócio? Esse cigarro eletrônico. Por quê? Porque a minha essência é dominar. A minha essência, Deus me criou para isso. Irmãos, porque veja bem, quando o homem quer, ele tem consciência. Você não vê que adestra um leão? Leão adestrado, elefante adestrado, onça adestrada, macaco adestrado, periquito adestrado, cachorro adestrado. É ou não é verdade? É o homem dominando. Outro dia eu vi um cego com um cachorro. Mas aquele é fantástico. O cachorro é a vista da pessoa. É o homem dominando o animal que Deus disse para dominar. É para isso mesmo. Deus fez plantas, animais, peixes, e disse: domine. E Jesus vem exercer esse domínio. Quando Jesus fala para Pedro assim, joga a rede do outro lado do barco. E aí Jesus fala assim, o Pedro fala, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos jogar a rede. E eles vão lá e jogam a rede. A Bíblia diz que veio tanto peixe na rede, que o barco quase afundou, precisaram de ajuda. O que aconteceu? Jesus disse para o peixe, entre na rede. Domínio. Estou sentindo que os homens agora, a próxima vez que for pescar, vai dizer, peixe morde a minha isca. Foi isso que aconteceu, queridos. E eu imagino que quando Jesus deu a ordem, os peixes falaram assim, opa, há quase 4.000 anos nós não ouvimos a voz dele. Ele deu a ordem, nós obedecemos. E quando fala a voz dele, não era a voz de Deus, não, era a voz do homem. Porque aqui Jesus Cristo, homem. Você consegue entender, queridos? Dominar. É assim que Deus nos criou. Por isso que nós somos inteligentes. Aquela conversinha da escola, que você aprendeu lá na escola, eu preciso saber quem eu sou. E a parte legal é nunca ninguém conseguiu mudar minha ideia. Foi Deus quem nos fez, pronto e acabou. Por que não tem macaco evoluindo até hoje? Com tanta evolução tinha que ter macaco virando gente. Porque Deus fez macaco, pessoa. O homem era uma como é que eu vi uma vez uma besteira? Nós éramos uma larvinha igual de sapo, sabe assim? Que eu esqueci o nome daquilo. Vocês estão bons, hein? Girino, e aí de girino virou um sei lá o que virou não sei o que, depois virou um macaco, e aí depois do macaco andava assim e falava, e depois foi virando gente. Me poupe. Deus nos fez seres inteligentes. E detalhe, Adão tinha 100% da capacidade intelectual. Nós não temos por causa do pecado, mas Adão tinha. Adão tinha tanta autoridade, irmãos, eu imagino isso. Adão chegava lá no pé de pera e falava, eu quero uma pera madura. E nascia a pera, e a pera crescia e madurava e ele comia. O João estava falando de semente. Eu amo pinha. Negócio gostoso para mim, pinha.
E aí um dia eu comi umas pinhas, eu joguei num canteirinho lá em casa, nasceu um pé de pinha. Dá muita pinha porque eu agoo ele, porque eu gosto de pinha, e pinha custa caro. E aí em casa é de graça, né? Orgânica. E aí imagina só, irmãos, nunca pensei nisso, mas o Adão chegava assim, eu quero pinha. E nascia pinha, e ele comia a pinha na hora, não tinha nem que esperar madurar. Porque ele dominava, ele dava ordem. E nós, queridos, perdemos isso, e quando fomos viver fora do jardim, o homem começou a inventar moda, veio do macaco, veio disso, veio daquilo, milhões de anos. Não, a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos. Porque Deus já fez tudo. Tudo pronto, tudo tranquilo, tudo de boa. Pastor, e o dinossauro? Deus fez também. Deus fez também. Provavelmente foram destruídos quando Satanás caiu do céu. E a terra tornou sem forma vazia. Então eu preciso entender isso. Então agora, sabendo quem eu sou, e quando Deus olhou para mim e viu que era muito bom. Esse homem é joia, é a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, governe. Amém? E fomos criados também por Deus, segundo ponto nosso, para cumprir um propósito. Cumprir um propósito. Usando João de novo, ele falou assim que Deus, você tem um dom para repartir. Mas cada um tem um dom. Você tem um dom. Pastor, eu não tenho dom, tem. Eu, por exemplo, eu já quis pintar um quadro, mas não rola. Eu estou orando para escrever um livro. Isso, escrever. Por quê? Porque o meu dom é falar. Eu falo muito bem. Mas eu falo. Dá um microfone que eu falo. Se eu chegar numa igreja, o pastor vai assim, você prega? Prego, daí. Mas escrever, eu não consigo passar para o papel que está na cabeça. Mas o dom de falar, tem gente que tem dom de escrever. A Pérsia escreve muito bem, fala pouco. Já não tem o dom de falar, mas tem o dom de escrever. Eu conheci uma senhora muitos anos atrás, quando eu era adolescente, e ela fazia a redação para o filho dela na escola, e ele vivia ganhando prêmio, porque ela escrevia lindamente. E aí o menino ganhava prêmio. Tem pessoas que pintam quadro. Eu conheci um rapaz, conheço porque ele não morreu, ele pega um quadro e coloca aquele quadro num ovo, irmão. Eu já ia quebrar o ovo. Só de, ele faz os desenhos do quadro no ovo e fica igualzinho. É dom. Tem pessoas que têm o dom de dar. Sabia disso? Pessoas que o ministério dele na igreja dá, ofertar. E aí Deus dá bastante para ele, porque ele dá bastante também. Então, quanto mais o reino precisa, mais ele dá. Então Deus dá para ele, porque Deus sabe que quanto mais Deus dá para ele, mais ele vai dar. Tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de tocar, tem pessoas que têm o dom de compor música. Não tem? Aquela menina que morreu lá, a Mendonça. Quantas músicas? Até hoje está tocando. Faz um ano que ela morreu e tem música nova dela sendo lançada, tanta música que ela fazia. É dom, irmãos, é dom. Não importa, é dom. E é Deus quem dá. Amém ou não? Aí o que você vai fazer com o dom que Deus te deu é outra história. Mas é dom. Então, há um propósito. Há um propósito. Qual é o teu propósito? Eu preciso cumprir o que Deus... mas eu não sei qual é o propósito. Então vai fazendo, irmãos. Eu costumo dizer o seguinte, vai fazendo. Vai fazendo. Você acha o teu propósito. Sirva. Dê o seu tempo. Amém, Jesus? Então, conforme citei, o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele nos dá um entendimento muito claro da nossa identidade. E isso é libertador, para que possamos romper de fato e nos alinhar aos pensamentos e propósitos de Deus ao nosso respeito.
Esse ano eu ando as águas profundas. E Deus, Ele é profundo. Olha o que diz Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Então veja bem, já começa a profundidade das riquezas da sabedoria de Deus. Queridos, nós precisamos conhecer a profundidade de Deus. A questão é que quem vai definir o meu relacionamento com Deus sou eu. Se eu quero ir para águas profundas ou se eu quero viver na superfície, no raso. Eu quero raso ou eu quero profundo? E Deus não vai ficar bravo se você quiser ficar no raso. A questão é que você nunca vai usufruir do que Deus tem na profundidade. Você vai sempre ficar no raso. Entende isso? Você nunca conhecerá os mistérios de Deus que só tem na profundidade de Deus. Quão insondáveis são, né? O conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, as coisas são tão grandes, tão profundas, que se você não entrar na profundidade de Deus, você nunca vai conhecer. Aí você fala, mas por que o fulano é abençoado, eu não? Por que parece que Deus gosta mais de um do que de outros? Não, queridos, é que uns se expõem mais ao Senhor, Ele vai mais no profundo. Se você for no clube lá de Olímpia, tem uma piscina de onda. Conforme você entra naquela piscina lá, que ela imita o mar, você vai indo, aí chega uma hora que a onda vem, você está tipo a água aqui, então ela faz assim com você, ó. A gente sobe e desce, sobe. É gostoso, não é? Você fica leve. Parece que você não pesa nada. Você está solto ali. Se você fizer isso no mar, você vai para dentro do mar, né? Mas ali dá para fazer. Então, é isso que eu estou dizendo. Você se deixar ser levado pelo Espírito. Irmãos, e quando nós estamos nas profundezas da água do Espírito, é Ele que vai nos levar. Tudo fica leve. Quando a gente vai batizar, tem pessoas grandonas assim, né? Eles ficam com medo. Mas se o pastor não aguentar, segura eu. Só que você dentro d'água, você fica leve. Não tem problema. É muito leve. Então, por que tem gente sofrendo, crente sofrendo? Porque ele não está solto nas profundezas da água do Espírito. Então está tudo pesado. Mas se eu estou na profundidade do Espírito, vai ficando leve, porque o Espírito Santo vai fazendo. Vocês estão me entendendo, amados? Estão compreendendo isso? Então, quando eu entro nas águas profundas, vai ficando leve. Ah, isso está pesado, meu irmão, está pesado porque você está no raso. Vai profundo. Entra mais em Cristo. Entra mais no Espírito Santo. Dependa mais do Espírito Santo. Você vai vendo que vai tudo ficando leve. Por quê? Porque as águas do Espírito agora que vai te guiando, te conduzindo e carregando tudo até você. Amém ou não? Quantos de nós vivemos anos e anos de vida cristã em lugares rasos e superficiais, apenas esquentando o banco da igreja, ouvindo mensagens do púlpito todos os domingos, e não buscamos verdadeiramente o conhecimento de Deus? Anos sentado no banco da igreja, vem no domingo, ouve a mensagem. Isso, irmãos, desculpa aí, mas olha, isso fica tão comum e tão raso que as pessoas passam a não dar tanta importância ao vir na igreja. A culto tem todo domingo, amanhã é feriado, então eu vou para o clube.
vou chegar tarde, porque amanhã eu posso acordar até mais tarde. Vocês estão entendendo, queridos? Está chovendo, você vai no culto, num casamento, perdão. Tem um casamento, está chovendo, o mundo está caindo, é lá numa chácara, no meio do barro, você vai. Está chovendo, a igreja não tem barro, é no asfalto e você não vem. Porque eu estou vivendo a superfície. Isso não é prioridade, porque eu não conheço a minha identidade, o meu propósito. Então eu vou viver na superfície, porque na superfície primeiro eu tenho o controle de tudo. Quando é só um pouquinho de água no pé, eu corro, eu pulo, a água espirra. Eu me molho um pouquinho porque se eu sapateei no raso, a água espirra. Mas, irmãos, a água não me leva. No raso, quem controla sou eu. No raso, quem faz sou eu. No raso, quem vai sou eu. Eu vou se eu quero, eu paro se eu quero, eu pulo se eu quero. No raso, eu estou no comando. Porém, o peso é todo meu. Agora, no profundo, aí eu dependo de Deus. Porque se você estiver em águas profundas, você morre. E aí, quando eu morro com Cristo, eu ressuscito com Ele e vivo a vida dele. Águas profundas também fala de morte. Morrer para minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Amém ou não? Somos todos chamados para exercermos um ministério sacerdotal que representa Deus aos homens. Vivemos numa era da correria, da superficialidade, falta de tempo e, ao mesmo tempo, acesso às informações rápidas e prontas. Então, nós somos superficiais. Hoje em dia eu não preciso nem estudar profundamente alguma coisa. Eu quero saber algo, vou no Google, o Google já me dá a informação. Pronto. Está tudo enlatado. Então a questão é essa. Então vivemos uma era de correria, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para ir no culto, não tenho tempo. Irmãos, tem gente que não tem tempo. Uma vez eu falei assim para uma irmã, muitos anos atrás, irmão, o que aconteceu? Você não veio na igreja domingo? Eu falei, pastor, que eu tinha que lavar a roupa. Eu falei, mas lavar a roupa domingo, 7 horas da noite? Parabéns. Não acho uma mentira melhor. Alguém perguntou para mim, pastor, fulano não está vindo na igreja? Sim. Você visitou? Visitei. E por que ela não está vindo? Eu falei, não sei. Mas você não perguntou? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque senão eu vou fazer ela pecar, porque ela vai contar uma mentira. Então a gente não pergunta, ajuda o irmão a não pecar. Não é verdade? Ninguém fala assim, não, pastor, eu não fui porque eu não quis. Eu não fui porque eu estava com preguiça. Eu não fui porque eu não estava afim. Eu não fui porque eu estou com raiva de você. Você falou domingo na igreja, eu não gostei. Ninguém faz isso. Né? Então essa é a questão. Então nós vivemos num tempo de correria, superficialidade, porque não temos tempo nem para relacionamento. Não tem, irmãos. Ninguém vai na casa de ninguém. Ninguém tem tempo para sair com ninguém. Se bobear, a gente não tem tempo nem para conversar, vocês estão dentro da nossa casa. Quando eu fazia a faculdade, o dia lá estava falando sobre essas questões. Alguém disse, lá na minha casa é assim, quando o almoço está pronto, eu mando o WhatsApp para o meu marido, para a minha filha que está no quarto dela, está todo mundo em casa, mas você mandar um WhatsApp para dizer que o almoço está pronto. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Todo mundo dentro de casa, mandar WhatsApp para quem está dentro de casa. Né? A gente não para. Outro dia, eu vi muito bem a palavra do Paulino domingo passado, né, sobre abraçar corpos quentes. Né? E aí, Deus me deu a graça, eu fui em Ribeirão levar uns passageiros. E aí eu estava em Ribeirão, 12:15, foi em Franca visitar o pastor Walter, ele fez 73 anos. Meu amigo, vou lá. Eu não sei quanto tempo ele tem de vida ou quanto tempo eu tenho de vida. Estou em 80 quilômetros, estiquei o caminho. Aí meu irmão me ligou, falou,
você vai estar em Rio Preto com a tua? Eu falei, não, estou indo para Franca e não sei qual que eu volto. Por quê? Vamos lá dar um abraço. Fui lá e ainda liguei e falei, estão em casa? Estão, então põe água no feijão porque eu não almocei. Eu vou chegar aí, eu quero almoçar. Cheguei lá, puseram a mesa e um prato. Falei, mas vocês vão pôr um prato só? Falou, não, nós já almoçamos. Esse aqui é você agora. Comemos e conversamos e fomos bem. Quarta-feira, eu acho, não sei. Estava em casa. Ia sair para fazer uns negócios. O telefone tocou. Pastor Everaldo. Renato, está em casa? Falei, estou. Então eu estou aqui em Rio Preto, eu vou ir tomar um café com você. Tá bom. Deixei de sair. Esperei para tomar um café. Fazia tempo que a gente não se via. O que eu podia fazer no outro dia, então não tem problema nenhum. Então, irmãos, a questão é o seguinte: nós vivemos uma correria doida demais, loucura. E aí, então, nós não temos tempo para Deus. Aí nós tratamos Deus também com superficialidade. O nosso relacionamento com Deus se torna superficial. Falta de tempo. Aí eu não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para ler livro, não tenho tempo para visitar o meu irmão, eu não tenho tempo para ajudar ninguém, eu não tenho. Minha vida é uma loucura, aí vai morrer, vai ficar tudo aí. Você sabia que você vai morrer? Aí você corre. Irmãos, às vezes correu tanto que morre e nem encontrar com Deus vai, porque não deu tempo. Deu tempo. O diabo roubou o teu tempo. Ele veio para matar e roubar e destruir. Tem gente, mas quando a gente fala de roubo, as pessoas só pensam em dinheiro. Não, o diabo rouba o teu tempo. O diabo rouba a tua paz. O diabo rouba a tua vida, meu irmão. E vida, ou melhor, tempo vale mais do que dinheiro. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, e se estiver numa cama, não adianta nada. Se você tiver todo o dinheiro do mundo e morrer, meu irmão, os outros é que vai brigar e gastar o teu dinheiro. Você trabalhou, e não usufruiu. E Jesus fala sobre isso, inclusive. Um camarada plantou e colheu muito, e teve que até mandar fazer celeiros novos, de tanto que ele colheu. E aí, Jesus fala assim, aí ele senta e fala assim, agora eu estou bem. Agora eu vou descansar, deleitar e aproveitar a vida. Jesus fala assim, louco, insensato, mal sabe você que esta noite pedirão a tua alma. Você vai morrer hoje. Fui num velório ontem, triste, irmãos, de uma irmã que era aqui da igreja, o neto da Tânia, faleceu, 19 anos, câncer. E eu encontrei lá uma outra pessoa, e aí eu falei assim, conversando com ela, teve um problema com a mãe. Falei, pai? Não, Renato, já me acertei com a minha mãe. Falei, que bom. Por quê? Porque se a tua mãe morre, você não está falando com ela. Porque a mãe é difícil, eu sei que é difícil. Não tem problema que é difícil. Você só tem ela, irmão. Se morreu, acabou. Eu não converso com meu irmão porque ele é difícil. Então faz ficar fácil. Vocês estão entendendo? Porque nós vamos envelhecendo e a gente vai piorando nessas questões. Eu conheci uma senhorinha que diz o seguinte, eu tenho 80 anos, ganhei o direito de falar o que eu quiser. Minha avó falava assim, eu, quando era nova, solteira, quem mandava em mim eram os meus pais. Depois eu casei, quem mandava em mim é meu marido. Agora meu marido morreu, quem manda em mim é Jesus e acabou. Era assim mesmo. É aqui da igreja. E ela que pegasse, se ela visse você fazendo um negócio, ela acabava. Porque Jesus. Essa é a questão. Então nós precisamos aprender isso, queridos. Não deixar que o inimigo roube o nosso tempo. Quando eu faço caminhada, claro, eu vou ouvindo mensagem no celular, não põe música, eu vou ouvindo pregação. Outro dia eu descobri que o João faz a mesma coisa. Pregação ou livro.
Mas para caminhar, eu vi assim, irmãos, eu não posso perder tempo. Eu estou caminhando, mas estou me instruindo. Você entende isso? Então eu preciso aprender isso, né? E aí, então, não só ter acesso às informações rápidas e prontas, é legal, que bom. Mas sobre a vida do Pedro Álvares Cabral, sobre Jesus, meu irmão, eu preciso cavucar. A palavra de Deus, eu preciso buscar os tesouros da palavra de Deus. Eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Isso não tem como ser pronto. A Bíblia nos diz que a boca fala o que está cheio o coração. Lucas 6,45. Vamos lá? Ver se é verdade. Olha o que diz Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Irmãos, você se enche de novela, você vai falar o quê? De novela. Você viu o que aconteceu com a fulana? Aí ela está traindo o marido. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer amanhã? Não posso perder o capítulo. Se você só vê série, você vai falar de série. Se você só vê política, vai falar de política. Se você lê Bíblia, você vai falar de Bíblia, irmão. Eu vou falar do que meu coração está cheio. Se eu estou cheio de fofoca, eu vou falar mal da vida dos outros. Se eu estou cheio de inveja, eu vou falar mal da vida dos outros. Essa é a questão, irmão. Eu conheci uma pessoa, uma senhora já faleceu, que ela era hipocondríaca. Chegava lá, e aí, como é que a senhora está? Ah, não estou bom não. Ih, essa noite eu não dormi. Aí o dia que, se você encontrasse um dia que ela estava boa, não condicionada, ela falou, como é que a senhora está? Ah, eu estou boa, mas a fulana passou mal. Sempre tinha uma doença. Ou era dela ou era de alguém. Tem gente que é assim. A boca fala que o coração está cheio. Se vivermos baseados num relacionamento raso, isso é o que teremos para transmitir. Se caso for profundo, isso também fluirá através das nossas vidas. Então você é raso ou você é profundo? Vai depender do seu relacionamento com Deus, do que o teu coração está cheio. Por isso que eu digo, irmãos, precisa, porque às vezes eu vou fazer uma visita, às vezes eu vou orar, Senhor, o que eu vou falar para a pessoa? Eu não tenho ideia do que eu vou falar para ela. Mas você chega, a pessoa começa a conversar, o Espírito Santo começa a ministrar. Eu preciso querer uma resposta, estou orando e Deus não me deu a resposta, mas vai dar agora. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz. Porque se a Bíblia não diz, porque não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Pastor, o que você acha disso ou daquilo? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz o seguinte. Por que, queridos? Porque eu já vi uma vez, há anos atrás, nós éramos lá embaixo ainda, uma pessoa na igreja, uma moça, uma mulher, teve um problema no casamento, foi uma irmã visitar, aconselhar. A irmã falou, não, você tem que botar o teu marido para dormir no sofá. Fiquei sabendo, corri lá na casa da pessoa no outro dia, vem aqui, opa, cheguei. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Entende isso? Estava ouvindo a pastora Iraci, pastora lá do Paraná, um testemunho que ela conta que um dia na igreja a irmã chegou para ela e falou, pastora, meu marido está me traindo, eu não sei o que eu faço. Ela falou, irmã, você quer saber? Você quer o teu marido de volta? Quero, pastor. Ela falou, então é o seguinte. Que hora teu marido chega? 6 horas. Então 5 horas a casa tem que estar tudo certo. Você toma um banho, fica cheirosa, bota uma cerveja na geladeira, no congelador para ficar trincando. Prepara um salaminho, uma mortadelinha, uma mussarelinha. Ele chegou,
Você recebe ele com um sorriso, põe a mesa, põe a cerveja no copo, dá para ele. A pastora está mandando fazer. Isso aí, irmã, é assim mesmo. Ele não é crente. Crente é você. O problema é que a gente quer que os outros sejam igual a nós. Para com isso, irmão. Seja inteligente. Ele sabe, a Bíblia diz que o sábio é que ganha alma. E aí ela começou a fazer o que a pastora disse. Abençoa aquilo tudo, ora na cerveja, Senhor. Por que não, irmão? Eu já orei palito de pinga. A irmã levou na igreja, lá no Paraná. Aí, de repente, eu chego assim, tá aquela mesinha, tipo, na quinta-feira, um vídeo de pinga. Eu falei, que é isso? Não, pastor, que meu marido bebe demais, eu quero que o senhor ore na pinga para ele parar de beber. Eu orei, e ele parou. A pinga fez mal, irmão, o homem vomitou até o rim. Uma outra levou uma fotinha, o homem brigava porque ela ia na igreja. E eu falei, mano, nós vamos orar para o teu marido e ele não vai brigar mais. Quando ele chegou bêbado, que foi brigar, ela só levantou a mão, o homem caiu. Ela ajudou ele a levantar, ele foi para a cama, não falou nada, irmão, acabou a briga em casa. Sabedoria. E concluindo esse caso, 30 dias, a irmã lá, todo dia firme e forte. O homem falou assim, o que aconteceu com essa mulher, gente? Ela mudou. Quero ir na igreja com você. Ele foi, aceitou Jesus, largou da amante, está tudo certo. Por quê, queridos? Porque é Jesus quem faz, não sou eu, não é você. Para de brigar com... Mas aí o diabo vem roubando o seu tempo. Por quê? Ou deixando você na superfície, porque na superfície, querido, você não vai conhecer o que Deus tem para você. Você está entendendo? Pastor, mas é traição, minha irmã. O teu coração é um coração perdoador. Irmão, o teu coração é perdoador. Perdoe, perdoe. Porque nós somos, desculpa aí, mas a gente é hipócrita. Eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. E aí Jesus contou também uma parábola sobre isso. E tinha um camarada, um senhor muito rico, e o seu gerente da fazenda foi lá e falou assim, senhor, patrão, me paga o que você me deve 100 mil reais. Ele falou, senhor, eu não tenho condições de pagar. Me perdoa, me dá mais um tempo. E o senhor falou, então tá bom, eu perdoo, você não precisa me pagar mais, está perdoada a dívida. Aí ele sai e encontra um subalterno dele, que devia para ele 100 reais, ele foi perdoado em 100 mil. Eu pago o que me deve. Ele falou, mas eu não tenho, me dá mais um tempo. Ele falou, prendam ele, põe ele na cadeia até que ele consiga me pagar os 100 reais. E aí alguém viu a injustiça e foi e contou para o senhor. O senhor, você não perdoou o fulano lá 100 mil? Sim. Então, um empregado lá devia 100 reais para ele e mandou prender. O senhor chamou ele de volta e falou, vem aqui, camarada. Eu te perdoei 100 mil, você não podia ter perdoado 100 reais também? Como você não perdoou, também te lanço na cadeia e você vai ficar preso até me pagar. Irmãos, para. Estar em águas profundas é você viver o perdão e acabou. Irmãos, isso eu aprendi, graças a Deus, alguns anos atrás. Isso mudou a minha vida. Pastor, sabe o que está falando de você? Sei. E aí, você não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa está falando que eu sou. Mas ele está falando o problema dele. Ele está falando, mas eu sei que eu não sou. Então, meu irmão, vou brigar, me estressar. Não vou. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que teve sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai. E caminhou integralmente dentro disso. A identidade de Cristo era sustentada pelo relacionamento com Deus. Ele viveu como um homem, mas nós vamos ver que ele orava pra caramba. Jesus, ele tinha tempo de oração, e quando ele não tinha tempo para orar de dia, ele orava de madrugada, ele não dormia, ele orava. Filipenses 2, 5 a 11. Veja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja bem, Jesus, que era Deus, não usurpou ser igual a Deus, irmãos. Ele escolhe servir e ser igual aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Por quê, irmãos? Porque era Deus. Ele se humilhou porque ele veio ser a semelhança de homem pecador e viver como nós. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, ou seja, todo o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu confesso que Jesus é o Senhor, eu estou dando glória ao Pai. Jesus não pegou a glória para Ele, Ele transferiu a glória para o Pai. Irmãos, eu não tenho glória, você não tem glória, a glória é do Pai. Quando alguém te dá glória, você transfere para o Pai. Amém ou não? Então você vai viver a sua identidade firmada, sustentada no teu relacionamento com o Pai. Quem eu sou? Filho de Deus, eu me relaciono com Ele, eu pareço com Ele, eu vivo como Ele, eu obedeço a Ele, eu sirvo a Ele, eu sirvo aos meus irmãos, porque eu sirvo o meu Pai. E aí tudo que eu faço, irmãos, é porque eu tenho um Pai amoroso. Então aqui eu oferto porque eu sirvo o Pai, eu dizimo porque eu sirvo o Pai, eu abençoo meu irmão porque eu sirvo o Pai, eu venho no culto porque eu sirvo ao Pai, eu limpo a igreja porque eu sirvo ao Pai, eu ajudo no chapacoco porque eu sirvo ao Pai, eu ajudo o grupo de mulheres porque eu ajudo. Você entendeu? Eu sirvo ao Pai, então eu estou servindo aos meus irmãos. Porque como que eu demonstro o amor de Deus? Servindo o meu irmão. O meu irmão só vai ver Jesus quando ele me vê sendo Jesus. Entende isso? É assim que funciona, irmão. Segunda-feira, a gente levanta 6:30 da manhã, 6 horas, para estar aqui, para servir um café. Pessoas que nunca vieram na igreja. Pastor, vão vir? Não sei. Mas você vê a alegria deles. Alegria. Isso é tremendo. Isso é bom. E Deus abençoe você que ajuda no café, segunda-feira de manhã. Amanhã não vai ter, amanhã é feriado. Eles não abrem o posto de saúde. Aí segunda-feira da outra vai ter. Aí no domingo, você pode fazer um bolo e trazer um bolo? Faça um bolo e traz um bolo. Pode ser de caixinha, não tem problema. Você está entendendo, queridos? Puxa, eu queria tanto ter um bolo, mas eu não tenho um bolo para tomar café. Então vem tomar café que você vai comer bolo. Vocês entendem isso? Outro dia eu viajei, a Marta comprou umas frutas, salada de fruta. Irmãos ficaram felizes. Olha, tem até fruta. Sim, tem fruta. Ah, mas o meu café da manhã, eu não como fruta. Então vem tomar o café da manhã de segunda-feira. O que tem? Tem problema. Verdade, irmãos. Teve um dia que eles não vieram, a Marta saiu laçando o povo na rua. Aí foi entrando gente. Disse que era para vir tomar um café. Pode tomar, o café está aí. Irmãos, um monte de gente estava passando na rua, parou para tomar café. Eu fiquei tão contente. Isso é tremendo demais. Isso não é gastar dinheiro, isso é investir em pessoas. Porque Jesus não está preocupado com a sua conta bancária, ele está preocupado com você. Ele não está preocupado com quanto nós temos no banco, ele está preocupado com vidas. E Deus só abençoa e prospera quem está preocupado com vidas. Você está entendendo? Até o João falou um pouquinho disso também. Deus vai abençoar quem está preocupado com vidas. Acabou. Então Deus dá, para você dar. A vida vai ser vivida. Então, ok, fique à vontade. Ou se a igreja entendesse isso, não é verdade?
Constantemente, queridos, nós somos bombardeados com verdades a nosso respeito, baseadas em fatos, em padrões e pensamentos humanos, estabelecidos por nós ou pela sociedade que nos cerca. Ou seja, verdades que não são tão verdades assim. São verdades baseadas em fatos, em padrões, em pensamentos humanos ou estabelecido pela sociedade. Que nos levam a viver uma eterna comparação com os outros. Ah, mas ele tem um carrão, eu tenho um carrinho. Ele tem uma bicicleta, eu ando a pé. Olha a roupa dela, olha a minha. Irmão, para. Aí por isso que muita gente não consegue ser grato. Porque ele não consegue viver aquilo que Deus chamou ele para viver. Porque está vivendo a vida do outro, em comparação com o outro. De fato, somos cercados por verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade. Como que é isso, pastor? Nós somos cercados por verdades humanas que não estão fundamentadas nas verdades da palavra de Deus. Irmãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não sou menos do que isso. Amém ou não? E se Deus disse, creia. Ah, eu não vejo assim, meu irmão, eu não vejo, mas a Bíblia diz, então eu vou ver o que a Bíblia vê. E se eu não consigo ver, eu vou orar e falar, Senhor, eu não estou vendo o que o Senhor está vendo, então me revela. Mas eu creio que eu sou isso que o Senhor está falando que eu sou. Ou seja, a palavra de Deus, é por isso que andamos em círculos e não fluímos na vida. Por quê? Porque ficamos crendo em verdades que não é verdade, em vez de crer na verdade da palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que eu devo servir o meu irmão, eu vou servir meu irmão. Ah, eu não tenho, mas você tem um abraço. Pronto, já deu o que você tem. Você está entendendo, queridos? Assim funciona. Olha o que a Bíblia diz a nosso respeito. Alguns tópicos aqui rapidinhos para a gente encerrar. Todos esses tópicos vai ter um versículo bíblico. Vamos tentar ser rápido. Primeiro, somos criados por Deus. Nós já vimos isso. Foi o primeiro tema. Segundo, criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse somos criados por Deus está Salmo 139, de 13 a 15. Caso o pessoal do grupo familiar. Eu não vou... Salmo 139, de 13 a 15. 2. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já lemos Gênesis 1, 27. Somos nova criação. 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 4. Somos filhos e herdeiros de Deus. 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Depois já vai para Gálatas 4, tá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Uou! Amém ou não? Gálatas 4, 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Jesus, Deus enviou o seu Filho, Ele é a plenitude do tempo, amados, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai.
A plenitude do tempo já chegou, Jesus, queridos. Amém ou não? Só que se você for criança, você não recebe herança. Criança precisa de tutores. Então você precisa crescer. E para eu crescer, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Por isso que a gente fala da FATEM. Por isso que eu tenho batido tanto na tecla da FATEM. Porque não fica só no culto de domingo. Você precisa ler, irmãos, isso. Um culto por semana, ou 2, quer dizer, para quem vem na quinta também, ou 3 para quem vai no grupo familiar. A gente come todo dia você toma café, almoça, janta e toma café da tarde. Para o corpo você toma no mínimo 4 refeições. Espiritualmente é no máximo 3 por semana. 5. Nós somos o tesouro particular de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Depois do Apocalipse, tá? Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Aqui o Senhor está falando para os israelitas, mas Cristo veio, eles rejeitaram, isso foi passado para nós. Nós hoje somos a nação santa. Amém, Jesus? Apocalipse 5:10. Somos um reino de sacerdotes. Então, tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre o céu. Aonde? Onde nós reinamos? Está entendendo? Igreja. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos na terra. Está cheio de crente esperando o céu, por isso que está vivendo na miséria. A Bíblia diz que em Cristo, aprofundados em Cristo, na sua palavra, nós reinamos na terra. 6. Ele nos fez livres. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Eu sou livre, irmão. Não, você tem que fazer. Não tenho que fazer nada. Eu sou livre para fazer, para não fazer, para ir ou para não ir. Por isso que a gente não fica obrigando você a fazer nada. Você faz se você quiser. Você tem que entender que você é livre. Você tem que fazer por amor, você tem que vir na igreja por amor, você tem que louvar por amor, você tem que trabalhar na igreja por amor, fazer a obra de Deus por amor, dizimar por amor, ofertar por amor, investir por amor, abraçar por amor, entende? É livre. 7, nós somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A salvação é de graça, mas custou caro. Glorifique a Deus com seu próprio corpo, irmão. Sabe? Tem uns crentes sem noção. Tem uns crentes sem noção. Hoje conversando com um jovenzinho, estava dizendo que alguém mandou um WhatsApp assim: em vez de você ficar curtindo minhas fotos, por que você não me beija? Ui! Aí eu disse assim: você casaria com uma moça dessa? Eu, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque está fazendo de si um objeto. É isso aí. Me usa. Em vez de ficar curtindo minha foto, me beija. Quer dizer, me usa. Aí quer casar com um cara joia. Não vai casar com um cara joia. Porque o cara joia vai procurar uma mulher joia. Entendeu? Não? Então glorifique a Deus com o seu corpo.
Opa, peraí, negão, a minha boca aqui não é boca assim. Seu corpo também não é pra você sair mostrando para todo mundo, não, irmão. Viu? O cara só porque é fortinho, bota aquela camisa aberta aqui. Isso tudo só fala das mulheres, ninguém fala dos homens, né? Ah, irmão, toma atento. É templo do Espírito Santo, amém ou não? 8, somos amigos de Deus, João 15:15. João 15:15. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Somos amigos, por isso que eu conto as coisas para vocês, Jesus está dizendo. E nós somos sacerdócio real. 1 Pedro 2, 5 e 9. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus te chamou para falar do capítulo passado da novela? Para falar da nova série da Netflix? Para falar das besteiras que o Lula está falando por aí? Não, ele te chamou para falar as grandezas de... Meu irmão, sabe o que é isso? Você vai chegar lá no teu trabalho e vai falar assim, gente, nossa, que culto ontem, meu Deus. Nossa, que oração ontem. Meu, olha, uma pessoa contou um testemunho e aconteceu isso. Olha, a Bíblia diz isso. Olha, na mensagem ontem, o pastor falou isso. As grandezas de Deus. Nossa, eu não vejo a hora para chegar terça-feira para eu ir no grupo familiar. Nossa, não vejo a hora de quinta-feira, então, tem um culto de curas e milagres que está bombando. Nossa, eu não vejo a hora de chegar domingo, porque domingo... Vocês estão entendendo, irmãos? As pessoas vão falar assim, meu Deus, eu preciso nessa igreja. O que está acontecendo lá? Sabe? Porque você fala assim, nossa, fui na igreja ontem, o pastor atrasou, o culto acaba 20 para as 9, mas já 10 para as 9, o culto não acabou, já acabou 9 horas, meu Deus do céu. Não aguentava mais. Aí você não está falando das grandezas de Deus. Você está entendendo, irmão? Tem um hino que, de quando eu era criança que era assim, cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Sacerdócio real nós tivemos agora, né? Então, querido, isso é libertador. Quando nos alinhamos com a palavra de Deus e entendemos quem somos em Cristo. Se eu me alinho com a palavra de Deus e entendo que eu sou em Cristo, meu irmão, a minha história muda. Porque eu vou declarar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Uma experiência rápida. Muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com táxi, eu trabalhava com meu pai, o táxi era dele. E aí um dia eu vim no culto, nós tínhamos começado a igreja, já era lá embaixo, e eu tinha 10 reais. E eu precisava de um dinheiro para pagar a conta. Eu falei, Jesus, eu tenho 10 reais, é tudo que eu tenho. Eu dei a oferta da viúva pobre. Eu peguei os 10 reais e ofertei. Falei, Senhor, é o que eu tenho. Mas eu preciso amanhã de tanto, não lembro quanto era. E aí então fui trabalhar no táxi, na segunda-feira. O aeroporto, 6 horas da manhã. E lá, enfrentando a fila, primeira corrida, 8 reais. Falei, Jesus, sacanagem. Comissão, que o dinheiro não era meu. Ia ganhar 1,60. Era 25%, uns 2 reais no máximo. É, 2 reais. Ixi, Jesus. Tá bom. Segunda corrida, 10 reais. Jesus, sacanagem. Tudo bem. Eu creio. Aleluia. Fiquei na frente.
veio um camarada e disse assim: eu preciso ir para Barretos, quanto você cobra? Eu falei: é que eu liguei aqui ontem, o de trás falou assim: você falou comigo. E aí ele levou o cara para Barretos. Aí o pessoal começou assim: irmão, que eles me chamam, irmão, o cara deu nó em você, irmão, o cara laçou você, era mentira, quem garante que foi ele que falou com o cara? Irmão, você tem que ter levado, você não sei o quê. Eu falei: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí estava pé da vida, pensa numa pessoa nervosa, era eu. Mas aí você faz o quê? Reclama? Não, cita versículo bíblico, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, eu fiquei no primeiro, isso era 10h30 da manhã, meio-dia, eu no primeiro, parece que a roda do carro colou lá no chão. Não aparecia uma viva alma. E o pessoal me atazanando. E eu entrei no banheiro e: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu acho que eu citei esse versículo umas 100 vezes aquele dia. Virou mantra, sabe? Todas as coisas cooperam. 2h, mais ou menos, um cara saiu do aeroporto com uma chave. Chave de carro, então tem carro, então não tem nada a ver com táxi. Mas chegou em mim, falou: eu preciso ir para Fernandópolis. Só que eu vou num velório, ver o morto e volto para pegar o avião 6h30. Quanto você me faz? Dei o preço. Eu já fiquei feliz. Vamos pro velório. Fernandópolis não, em Jales. Viu o velório lá, me contou uma história que não interessa. Precisamos sair agora, senão você não vai pegar o avião. Já estou indo. Saímos 15 minutos além do horário que eu tinha chamado. Chegamos em Rio Preto, apesar de eu ter corrido bastante, a porta do avião tinha fechado. Fechou a porta do avião, você não entra mais. É igual a porta da Arca de Noé. Fechou. E aí o cara ficou: nossa, eu preciso ir embora. Eu vou lá no táxi aéreo. Quando ele falou vou no táxi aéreo, eu falei: opa, eis uma oportunidade. Foi no táxi, daí um pouquinho voltou. Eu falei: aí, ele falou: não, está muito caro. Eu falei: táxi aéreo, o avião é pequeno. O avião pequeno demora para ir 3 horas para São Paulo. Os que vai em 40 minutos são os grandão, é 900 km por hora. Eu falei: olha, eu não vou em 3 horas, mas em 4h30 eu vou. Quanto você me cobra? Eu dei o preço. Ele falou: então me leve em São Paulo. Ou seja, irmãos, o que eu não fazia uma semana, eu fiz nesse dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tivesse ido para Barretos, eu não teria ganhado uns R$2.000 naquele dia. Faz tempo isso. Vixe. Vocês estão entendendo a questão? Então, a palavra de Deus, irmãos, está tudo dando errado. Começa a declarar a palavra. Tudo está andando errado. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas está errado. Mas tudo coopera para o meu bem. Até quando dá errado, irmãos? Dá certo em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Então nós temos que ter a nossa compreensão da nossa identidade, porque aí nós podemos chegar, quem somos, o propósito da nossa existência. Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo, Jesus me fortalece. Não é a minha força, eu sou fraco. Mas aí Paulo diz: diga ao fraco, sou forte, porque estou forte em Jesus. Amém? Em Cristo nós podemos reinar em vida. Romanos 5,17. Vai pondo aí. Alguém pode dizer: mas eu não vejo muitas pessoas reinando ou governando em vida. Claro que não crê na palavra, não sabe quem é, não conhece a Bíblia, não conhece nada. Romanos 5,17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus, irmãos, porque Ele nos faz reinar em vida. Uou! Porque você não vê as pessoas ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, escutando Deus, se aprofundando. Mas esse é o ano das águas profundas. Vamos mergulhar no Espírito Santo, vamos mergulhar na palavra de Deus, descobrir os tesouros e viver. Amém, Jesus? Aleluia. Uma razão para isso, irmãos. Essa verdade é proclamada.
Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Note que esse versículo não diz que os pecadores são destruídos por falta de conhecimento. Está dizendo: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não está dizendo que Deus não abençoa. Está dizendo que o povo de Deus não conhece a Deus, que o povo de Deus não conhece a palavra de Deus. Por isso o povo de Deus é destruído. Isso implica que se o povo de Deus tiver conhecimento de quem eles verdadeiramente são em Cristo, de quem Deus é e os direitos e privilégios do seu domínio, eles não seriam destruídos. Não são destruídos. Uma razão pela qual Satanás é capaz de reinar ou governar com frequência na vida de muitos crentes é porque esses crentes não reconhecem a autoridade que foi dada a eles. Meu Deus, você consegue entender isso? Hoje eu convido você a mergulhar no rio de Deus. Hoje eu ensinei um pouquinho mais de quem é você, tua identidade. Tua identidade. Pastor, eu não lembro. No grupo familiar, quem frequenta vai discutir esse assunto de mais um pouquinho. Se você já fez integração e não frequenta grupo familiar, eu convido você, fale com a Elaine e com o Carlos. Queremos um grupo familiar. Vocês serão direcionados a um grupo familiar. Se você não fez integração, deseja fazer integração, fale com o Carlos e com a Elaine, que eles são os líderes da integração. Nós temos integração toda quinta às 7 da noite, todo domingo às 6 da tarde. E vá para um grupo familiar. Esses tesouros de hoje vão ser discutidos no grupo familiar terça-feira. Isso é você, queridos. Você vai ver que isso muda a tua vida. O diabo não tem poder de destruir aqueles que sabem quem são em Cristo Jesus. Ele pode até tentar, mas serão planos frustrados, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu creio, do que eu penso e do que eu peço. Amém? Coloque-se de pé. Espero ter te abençoado hoje. Espero que você tenha sido edificado hoje. Ande, caminhe na identidade que Deus te deu. Por isso, terça-feira, não falte no grupo familiar. E como eu disse, já fez integração, procure o Carlos e a Elaine. Vá para um grupo familiar. Receba. Aprenda. Pastor, eu quero fazer Fateme. Irmão, dá um jeito. Faz uma faxina, mas pague o curso. Eu não tenho condição de fazer. Então, o que eu faço? Sábado eu tenho folga. Então, eu vou pegar uma faxina de sábado para pagar, porque eu preciso aprender. Eu preciso conhecer quem eu sou e viver quem eu sou. E se eu começar a viver quem eu sou em Cristo, meu irmão, nada e nem ninguém pode me parar. Amém, Jesus? Aí você vai ser forte, porque Cristo em você é toda a força que você precisa. Pai Celestial, os meus irmãos vivam a sua identidade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Senhor, eles vivam isso, eles compartilhem a Tua palavra, que eles conheçam a Tua palavra, que eles aprofundem na Tua palavra, que a sua identidade seja Cristo, que o seu propósito seja Cristo, que o seu propósito seja mergulhar na Tua palavra e descobrir tesouros. Pai Celestial, eu abençoo cada irmão aqui, cada irmã, cada família apresentada e representada. Eu abençoo a semana deles. Amanhã é feriado, Senhor. Eles têm um dia de descanso abençoado.
feliz. E que essa semana seja uma semana abençoada e feliz. Que os grupos familiares, terça-feira, seja um derramar do teu Espírito. Quinta-feira, o culto de curas e milagres, que seja, Senhor, um culto de salvação e cura no nome de Jesus. Reunião, a evangelização no sábado de manhã, a reunião de mulheres no sábado à tarde, Pai, o culto de jovens no sábado à noite, o culto de celebração domingo próximo. Pai, que seja um tempo de vida para nós, um tempo de graça, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de conhecer ao Senhor, um tempo de mergulhar no teu Espírito Santo, um tempo de comunhão com os meus irmãos, um tempo de vida abundante em Cristo Jesus. Pai, eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em nome de Jesus. Amém.